E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Vamos retomar o nosso assunto. Mas antes de prosseguir, eu vou só dar uma revisada com o que a gente viu até agora, tá? Então, galera, trabalho de uma força constante, joga na fórmula, tá? Fiquem atentos ao ângulo, né? Porque esse cosseno ele pode ser tanto um número positivo quanto um número negativo, pode ser zero também, tá? Trabalho, ele é escalar, ok? Então a gente sempre vai usar força e deslocamento em módulo. Trabalho positivo, trabalho motor, trabalho igual a zero, trabalho nulo, trabalho negativo, trabalho resistente, tá bom? E a unidade no sistema internacional é Joule. Joule e os seus múltiplos, né? Então pode ser kilojoule, megajoule, enfim. Trabalho de força variável, utilizo o método gráfico, tá? Então, se a área estiver acima do eixo X, essa área é positiva, trabalho motor, e se essa área estiver abaixo do eixo X, trabalho resistente, tá? O que vai definir se o trabalho total dessa força vai ser trabalho motor ou trabalho resistente, vai ser o resultado de A1 menos A2, né, no caso. Então, se A1, a gente pode ver que vai ser uma área bem maior que A2, então, nesse caso, a gente pode dizer que A1 menos A2 é um número positivo. Então, o trabalho da força F vai ser um trabalho motor, tá bom? Muito bem. Galera, agora a gente vai estudar o trabalho da força peso, certo? Força peso já é conhecidíssima de vocês. Ela é resultado da interação gravitacional entre corpos, tá certo? E o que a gente tem aqui? A gente tem um corpo que ele está elevado a uma distância h do chão. Ele está a uma altura h do chão. E aparece ali, naturalmente, a força peso puxando ele para baixo, tá? Então, galera, vocês podem observar que... Vou replicar aqui o desenho. Vocês podem observar que a força peso aponta para baixo, né, na vertical. E quando esse corpo cair, ele vai cair a uma altura h, o deslocamento dele também é na vertical para baixo. Faz sentido? Portanto, galera, o trabalho do peso vai ser o seguinte. O trabalho do peso, ele vai ser o peso vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ, né? Mas conforme a gente já viu, o deslocamento e a força-peso são vetores paralelos entre si, ou seja, o ângulo entre esses dois vetores é zero e esse cosseno vale 1. Perfeito? Então a gente vai ter m vezes g, que é a mesma coisa que o peso, vezes h. Ok? Então, no geral, essa é a fórmula do trabalho do peso, que nem eu já deixei o spoiler aqui para vocês, né? Mas eu deixo aqui esse mais e menos na frente para vocês ficarem atentos, galera. Porque vocês lembram de trabalho positivo e trabalho negativo, né? Trabalho positivo é trabalho motor, trabalho negativo é trabalho resistente. Então, galera, se o trabalho do peso for positivo, ou seja, motor, isso quer dizer que o corpo desce a altura h, né? Então, esse trabalho está favorável ao sentido do deslocamento, né? Pelo contrário, se o trabalho for negativo, o corpo sobe h, né? Porque o deslocamento vai ser para cima, enquanto a força aponta para baixo. Então, o ângulo que vai aparecer é π, né? Cosseno de π é menos 1, ou 180 graus. Cosseno de 180 graus é menos 1. Muito bem, galera. Então, se o trabalho do peso for igual a zero, isso quer dizer que o corpo mantém a altura h ao fim da trajetória, tá? Então, isso quer dizer que ele, no fim das contas, ficou na mesma cota, né, na mesma altura que ele começou. Então, acho que esse exemplo vocês nem precisam se preocupar tanto. Muito bem, galera. Agora, a gente falou sobre trabalho. Então, vamos prosseguir aqui com o assunto. Uma parada que está diretamente associada com o trabalho, que é o conceito de potência, galera. Potência média. Daqui a um pouco a gente vê a potência instantânea, mas vamos começar com a mais simples, que é a média. Galera, potência, vocês veem essa palavra em várias situações no dia a dia. Então você pode falar a potência do motor de um carro,
você pode pegar uma lâmpada, se ele é a potência da lâmpada, né? Então, ou chuveiro elétrico, por exemplo. Então, quantos quilowatt tem o chuveiro da sua casa, se você tiver um chuveiro elétrico, por exemplo, né? Tudo isso é potência, tá? Mas o que é potência, né? Então, é uma coisa que você vê de maneira tão corriqueira que às vezes a gente não para pensar, né? Então, galera, potência é energia consumida ou fornecida para um sistema em um certo período de tempo, tá? Então, você tem uma lâmpada. Essa lâmpada, ela obviamente, ela vai consumir energia elétrica, né? Ela não vai gerar, ela não é um gerador de energia. Então, no caso, ela consome potência. E o número que está associado à potência dela, então pode ser uma lâmpada ou seu chuveiro elétrico. Se seu chuveiro elétrico tiver 7 kW, isso quer dizer que durante um certo período de tempo ele vai consumir uma energia que está associada diretamente com aquele número, tá certo? Então, galera, a fórmula é a seguinte: potência média vai ser o módulo do trabalho dividido pelo tempo. Então, vocês lembram que trabalho já é um escalar, né? Então, a gente está dividindo ele pelo tempo, que é outro escalar. Então, dessa forma, a potência também é um número escalar, tá? Não é um vetor. Ninguém fala que o seu motor tem, sei lá, 500 watts na vertical. Não faz sentido, né? A sua lâmpada tem 200 watts na horizontal. Também não faz sentido, né? Então, a potência ela é um escalar, tá? Não é uma grandeza vetorial. E a unidade dela no Sistema Internacional de Unidades é o watt, é o W, tá? Esse W aqui. Olhou o watt aqui, já sabe que é potência, tá bom? Muito bem, galera. Outro jeito de escrever potência, né? Potência vai ser trabalho sobre ΔT, ou seja, o trabalho vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ. Mas, galera, o deslocamento, ele é espaço, certo? Então, o que eu tenho se eu dividir espaço por tempo? Eu tenho a velocidade, né? Então, a potência média eu também posso escrever como força vezes a velocidade média do meu corpo, vezes o cosseno de θ, tá bom? Potência instantânea, por outro lado, vai ser a força, módulo da força, vezes o módulo da velocidade instantânea, vezes o cosseno de θ. Então, vocês observam que na potência média a gente utiliza a velocidade média do corpo, e na potência instantânea a gente utiliza o quê? A gente utiliza a velocidade instantânea do nosso corpo, tá bom? Muito bem, então, vou pegar aqui só um exemplo, tá? Você tem um chuveiro que consome 7 kW, tá? Por exemplo, chuveiro elétrico. Então, galera, se a potência dele for igual a 7 kW, isso quer dizer que a relação entre a energia que ele consome e o tempo que ele fica ligado é igual a 7 kW. Faz sentido, não faz? Então, por exemplo, quanto mais tempo você deixar o seu chuveiro ligado, ele vai consumir uma potência diferente do que se você deixasse ele ligado por pouco tempo, certo? Ele vai consumir uma energia diferente. A potência, ela só diz quanto que o seu sistema ele consome de energia por segundo, por hora, por unidade de tempo, enfim, ok? Então, obviamente, se seu sistema consome energia, no caso do chuveiro, ele não gera energia, né? Ele consome. Então, quanto mais tempo você deixar ele ligado, mais energia ele vai consumir, tá certo? Tanto que você pode fazer tal, que é o trabalho, vai ser igual a 7K vezes ΔT. Então, quanto maior for esse ΔT, né? Quanto maior for o intervalo de tempo que você deixar o seu chuveiro ligado, você vai multiplicar ele pela potência e essa vai ser a energia que o seu chuveiro vai consumir, tá certo? Muito bem. Vamos prosseguir. Galera, vamos começar a falar de energia diretamente. Além do trabalho, a gente já falou, né? Energia necessária para levar o corpo de um ponto até outro. Agora a gente vai falar de outros tipos de energia. Vamos começar aqui com a energia cinética, tá? Que é
o conceito mais simples desses que eu vou apresentar daqui para frente, tá? Então, galera, a energia cinética vai ser a energia de um corpo e ela está diretamente associada à velocidade que esse corpo tem, tá? Então, energia do corpo associada à velocidade do mesmo. Então, a energia cinética vai ser m vezes v ao quadrado dividido por 2, tá? A sua unidade no Sistema Internacional de Unidades é o Joule também, igual ao trabalho. E já dou um spoiler aqui da aula. Os outros tipos de energia que vão aparecer aqui, todos têm unidade em Joule no Sistema Internacional de Unidades, tá? Então, que nem trabalho, energia cinética e os outros tipos de energia também são escalares. Nenhum tipo de energia é vetorial, tá bom? Então, galera, energia cinética, basicamente, ela vai ser o produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Ou seja, quanto maior for a velocidade de um corpo, maior vai ser sua energia cinética, tá? A gente está assumindo aqui que os corpos têm massa constante, ok? A fim de simplificar a explicação, né? Existem alguns sistemas que a massa varia, mas a gente provavelmente não vai entrar nessa área. Então, se a massa de um corpo é constante, a energia cinética dele praticamente só vai mudar com a velocidade dele, tá? Então, você está andando com o seu carro a 50 km por hora, ele vai ter uma certa energia cinética. Aí você cai na estrada, com limite de 120 km por hora, por exemplo, a energia cinética do seu carro naturalmente será maior, ok? Muito bem. Outro artefato, né, aqui de extrema importância que vocês precisam saber é o teorema da energia cinética, galera. Isso aqui vai ser uma arma para vocês, uma ferramenta extremamente útil, tá certo? Resolve diversos problemas em física. Que ele diz basicamente o seguinte, galera, ele é bem simples. Ele diz que a variação da energia cinética ele é igual à somatória dos trabalhos aplicados pelas forças externas, tá certo? Ou seja, você tem um corpo aqui e a gente aplica diversas forças nesse corpo. Uma força 1, uma força 2, uma força 3, uma força 4. E de alguma forma ele vai se deslocar até aqui. Então, na posição final ele vai estar aqui. Então aqui ele vai ter uma energia cinética inicial. Aqui ele vai ter uma energia cinética final. Então a variação dessa energia cinética, ou seja, a energia cinética final menos a energia cinética inicial, vai ser o trabalho da força 1, mais o trabalho da força 2, mais o trabalho da força 3, mais o trabalho da força 4. Que nesse caso a gente só tem 4 forças atuando no nosso corpo, né? Mas basicamente a somatória do trabalho de todas as forças que estão atuando no meu sistema. Todas as forças externas, né? Então, assim que a gente descobre todos os trabalhos que estão atuando no nosso sistema, todos os trabalhos do nosso sistema, a gente encontra a somatória dos trabalhos aplicados pelas forças externas, e dessa forma a gente tem a variação da energia cinética do nosso corpo. Perfeito? Bom, galera, vou tomar uma aguinha e a gente volta no próximo bloco.